Coisa que me intriga muito, quando eu tô conhecendo uma pessoa, eu sempre procuro saber qual é o signo dela, né? Que eu falo assim, eu quero descobrir qual é o signo dela. Mesmo sabendo que ela não se resume ao signo dela, eu quero saber qual é o signo dela. E às vezes eu até peço a pessoa assim, me manda essa data do nascimento, a hora que tu nasceu. Pô, pera até a hora. Pra eu poder fazer uma palestra dela. Mas é sempre assim. E eu tava conhecendo um menino, né, há um tempinho atrás, que ele tava tendo certos comportamentos que eu falava assim, cara, isso é muito coisa de peixe. E eu ficava na minha cabeça, tipo assim, não pode sufocar peixes, não pode sufocar peixes, porque se a gente apertar, peixe vai embora, não sei o que e tudo mais. Eu ficava com esse sentimento, né? Aí, sendo que ele começou a ter umas atitudes de, tipo assim, uma hora ele tava, tipo, muito intenso, tipo, 2 semanas já dizendo que me amava, que queria me namorar, queria fazer acontecer, e depois, uma semana depois, ele simplesmente sumiu. Tipo assim, ele parou de falar, começou a não dar tanta atenção que ele estava, e isso daí, de alguma forma, me afetou, porque eu criei muita expectativa em cima da pessoa que ele estava se apresentando naquele momento, né? E eu pensava assim, peixes é muito intenso, peixes, isso é peixes, muito peixe. Aí, quando aconteceu essa situação, eu fiquei pensando assim, cara, será que eu sufoquei ele? Eu falei assim, às vezes eu sufoquei o menino e o menino. A minha questão é que, tipo, mesmo sabendo que todas as pessoas, que as pessoas não se resumem a um signo só, eu tenho mania de ficar encontrando característica na pessoa para dizer e corresponder ao signo dela. Aí eu fiquei, quando aconteceu essa situação, eu fiquei me perguntando, eu falei assim, às vezes ele tinha, sei lá, um aquário muito forte no mapa dele, que fez, né, ele desapegar em algum momento, sei lá, eu ficava tentando identificar o comportamento dele, em qual signo poderia ter a ver com aquela característica, aquele momento que ele estava vivendo ali, que ele simplesmente desaparecendo. Algumas pessoas falam que é love bomb, né, que é o homem que fala que faz e acontece no final de tudo ele some. Literalmente isso, né? Mas eu ficava ali tentando encontrar um signo para aquela característica ali, por motivo, dar uma razão para ele poder ser assim e ter feito isso, entendeu? Não, o signo de peixes, ele é um signo de dependência, e aí já vai pular meio mundo. Eu sou de peixes e eu não sou dependente de ninguém. Mas esse signo está relacionado com isso, com depender de alguém, depender de situações. Sem aquela situação, aquela pessoa não vive. É isso. Isso significa uma dependência, certo? E por isso, inclusive, o signo de peixes ele está relacionado com vícios, né? Porque você se torna dependente. O signo de peixes é relacionado com isso, dependência. Uma pessoa pode ser do signo de peixes e ser muito independente, mas não é por causa do signo de peixes. O signo de peixes é dependente, ponto final. Então ela pode ter outros signos, ou não sejam signos, mas aspectos no mapa que fazem com que ela tenha um comportamento muito independente. Então esse comportamento que você está descrevendo, né, da pessoa não prender peixes porque ele vai escapulir, vai fugir e tal, isso não tem muito a ver com peixes. Isso tem a ver com outros signos. Por exemplo, Gêmeos não gosta, Gêmeos precisa de liberdade. Sagitário precisa de muita liberdade. Aquário precisa de muita liberdade. Você começa a aprender esses signos, eles vão escapulindo, certo? O signo de Áries também não gosta de ser preso. Mas peixes não. Peixes, ele é um signo relacionado com prisão. Ele é um signo relacionado com se submeter ao outro, certo? Ele faz eixo com Virgem, que também é um signo de submissão. Então é um signo que se submete, que se escraviza, que se coloca, que se vitimiza, que se põe na mão de alguém para essa pessoa usá-lo e torná-lo uma vítima. Isso tudo está relacionado com o signo de peixe. Mas eu sou de peixes e não tenho essas características. Tudo bem. Você pode ser do signo de Gêmeos e ter essas características. Você pode ser do signo de Áries, os que eu falei, Aquário, e ter essas características que eu estou dizendo que são piscianas, porque não é o seu signo solar que dará essas características a você. Então, essa pessoa que você descreveu, ela provavelmente tinha muito forte outras coisas relacionadas com esses signos de liberdade e que faziam com que a pessoa sentisse necessidade de ficar mais independente ou não se sentir presa e tal. Mas não é peixes, certo? Se o signo solar dessa pessoa é peixes, não é por isso que ela escapou. O signo da pessoa é peixes mesmo, mas o restante eu não sei, porque eu não tive a oportunidade de fazer o mapa dela. Mas o signo é peixes. E assim, a justificativa, tipo, foi uma coisa muito banal, porque ele falou assim, porque aconteceu uma situação em que eu fiz uma brincadeira e você não gostou, então eu já senti que eu não poderia falar qualquer coisa para você.
entendeu? Porque no primeiro embate ele já sentiu, tipo assim, um certo receio de assumir qualquer coisa em relação a isso. Sendo que, tipo, ele não alinhou as expectativas comigo. Porque, assim, eu sou uma pessoa... Eu não sei se isso tem a ver com o meu signo, mas a senhora vai me dizer, mas eu sou uma pessoa assim, eu não tomo a frente de nada. Eu sou recíproca. O que você me entregar, eu tô te dando. Entendeu? Então, tipo, se você tiver muito intenso, eu vou estar muito intenso junto com você. Se você não tiver intenso, se você tiver mais recuado, eu vou estar mais recuado. Então, eu sinto muitas coisas. Então, assim, no início ele estava muito intenso, tipo, parecia que eu tinha encontrado o amor da vida dele, e depois ele recuou, sem eu saber de nada. E eu senti a diferença. Eu senti, tipo assim, numa conversa no WhatsApp eu já sentia. Então, o que eu fiz automaticamente, eu recuei também. Aí ele veio questionar o porquê que eu tinha recuado. Aí eu falei, tô recuando porque você recuou. Aí ele falou, mas eu recuei, eu não recuei e tal, inventou uma desculpa lá, falando, não sei o quê, é a vida, rotina, a vida e tal, eu não recuei. Eu falei, tá bom. Então eu tava esperando assim, que o que ele tinha me apresentado era assim, estamos construindo alguma coisa para ter algo mais sério. E na hora de ter algo mais sério, ele não quis ter mais, por causa desse embate que a gente teve. Então, tipo, rapidamente, aconteceu uma situação, ele já segurou e já pensou assim, não vou fazer isso, porque eu não sei se é o que eu quero mesmo. Sendo que um dia atrás ele estava dizendo que me amava. E eu fiquei assim, gente, eu confusa. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro que eu sabia que ele não me amava, que era uma coisa muito rápida para se acontecer. Mas eu falei assim, tá bom, se ele tá dizendo, então tá. Entendeu? Vamos fingir que é. E depois eu falei assim, gente, mas qual é a dificuldade da pessoa sentar, conversar em aliar as expectativas para poder saber se os dois estão vibrando da mesma forma do que a pessoa mudar dessa forma, entendeu? E eu fiquei com esse sentimento, de, tipo assim, mano, ele tava muito emocionado ali, isso é muito coisa de peixe, está muito emocionado, entregue, e depois ele simplesmente entendeu que não era amor, e falou, não, deixa eu dar uma recuada aqui. E eu fiquei assim, gente, que bobeira. Parei de falar, ignorei a mensagem, nunca mais falei com ele. Porque eu sou assim, tenho facilidade de ir embora. Então eu simplesmente ignorei a mensagem, porque eu me senti com o ego ferido. Porque a sensação que eu tava dando é que ele tava me tirando pra maluca. De tipo assim, eu não te prometi nada, não criei expectativa nenhuma em cima de você e você tá iludida. E não foi isso, ele criou, sabe? Ele mostrou que era alguma coisa. Aí eu já falei assim, não quero mais assunto, acabou. Nunca mais fala comigo, já tirei de toda a minha vida, excluí da rede social. Porque eu falei assim, gente, que absurdo. É um absurdo. Eu falei, tinha que ser coisa de peixe. Eu falei, nunca mais me relaciono com peixe. Eu aqui pensando, nunca. E o peixe não fez nada, tadinho. O peixes para você, né? Os leão e peixes são signos que não têm afinidade. Não tem? Não tem. Leão e peixes. Ainda bem que a senhora não me falou isso agora. Assim, vocês. Entenda, uma pessoa, como você já sabe, eu já repeti isso muito, não é um signo solar. Então tem muitas outras coisas no mapa que vão mostrar se vocês estão bem ou não. Mas se você pensar só no signo de peixes e só no signo de leão, o que não é possível, você não é só isso. Esses signos não não funcionam, eles falam cada um está falando uma língua, então esse aqui vai falar A, esse aqui vai entender B e vice-versa. Ponto 1, mas vocês não são só esses signos. 2, você disse assim, ele se entregou demais, parecia que estava apaixonado demais e tal, e muita emoção. Isso é, de fato, peixes. Isso é peixes. Isso que você falou agora peixes está relacionado com muita emoção, com parecer que encontrou o amor da vida dele e se dedica, se entrega, eu tô apaixonado, você é tudo pra mim. Peixes é isso. Ele cria, ele faz bota aquela pessoa num pedestal, pessoa, ou coisa, ou ideal, ou religião, ele bota num pedestal, transforma aquilo numa espécie de deus, de rei, de sei lá o quê, e venera, certo? De uma maneira muito emotiva. E sempre quebra a cara, porque você não tem como fazer isso com ninguém. A pessoa tem defeitos. Aquela instituição, ou qualquer coisa que ele se entregue, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa... Assim, não é bandido. Não tô falando isso. É que sempre vai ter alguma coisa, sei lá, qualquer coisa que pode te desapontar, porque quando você endeusa alguém, esse alguém tem que ser perfeito, e ninguém é perfeito. Você endeusa uma ideologia, ela tem que ser perfeita. Não existe essa ideologia perfeita, nada é perfeito. Então, quando o Peixes faz isso, ele vai quebrar a cara. Ele tá predestinado a se desiludir, porque ele fez primeiro uma situação que tá propícia para isso. Aí, o que pode ter... Eu não sei, tá? Isso é só, né?
Uma conversa. Sim. Mas talvez ele tenha feito, você tenha falado ou feito qualquer coisa, e eu nem acho que foi isso que eu estou dizendo, né? Eu acho que deve ter atingido outros signos no mapa, outros pontos, mas se fosse o caso de peixes, talvez ele tenha se desiludido com alguma coisa que você fez ou falou, e aí ele quebrou aquela ilusão que ele tinha feito, né? Nossa, ela não é essa rainha que Ele só esqueceu de me avisar, né? Pra eu poder também quebrar. Sim, mas aí o que aconteceu? Você definiu bem quando você disse assim, eu senti o meu ego, não foi uma coisa assim que você falou? O ego foi ferido. O ego foi ferido. Isso é leão. Você sentiu de um jeito bem leão, né? Meu ego foi ferido. Ele não deve ter sentido o ego. O que ele sentiu? O meu pedestal quebrou. Ele não o peixes não está relacionado com ego. Tanto que peixes é um signo que ele está envolvido, assim como virgem, com ser escravizado, humilhado, certo? Ele se põe nesse papel de dependente. Então, ele não sente o ego dele ferido. Ele sente que aquela divindade que ele estava venerando não é perfeita. E ele vai sentir isso a vida inteira, né? Ah, eu venero minha mãe, mas a sua mãe é um ser humano, ela vai fazer uma coisa errada. Ah, mas o meu pai não. Seu pai é um ser humano, ele tem algum defeito. Então não adianta venerar ninguém. Mas ele vai quebrar a cara. Então ele deve ter quebrado a cara por alguma coisa qualquer, infantil e tola, não importa qual motivo. E deve ter pensado, poxa, ela não é essa deusa. E você sentiu, né? Quando ele cortou ali, emocionalmente, você sentiu. Mexeu com o meu ego. Ele estava me insuflando, me colocando lá em cima, de repente ele... O que aconteceu? E me fez sair de maluca, falando assim, eu não te prometi nada, eu não criei nada, isso é coisa da sua cabeça. Isso também é uma característica pisciana, tá? Que também peixes não gostam. As pessoas do signo solar de peixes vivem reclamando quando ouvem isso que eu vou dizer agora. Por quê? Porque elas não entendem que elas não são só o signo de peixes, elas têm todas as outras. E pessoas do signo de Áries, de Touro, de Aquário, de Leão, de Escorpião fazem a mesma coisa que eu vou dizer agora. Só que isso é uma característica de peixes. Então é a sua parte no mapa relacionada a peixes, ou aspectos, ou planetas que tenham relação com isso que demonstram esse comportamento. Qual o comportamento? Dissimulação. É um comportamento de dizer que mas não é, dar uma inventada, dar uma melhorada na história. Esse comportamento em peixes existe. Certo? Um comportamento de não vi, não fiz, eu não sei de nada, eu não estava vendo, eu não estava... Ele tira o corpo fora e sai de desentendido. Sim, isso é uma característica pisciana. Peixes tem a ver com essa nebulosidade, sabe? As coisas não são claras, elas não são diretas, elas não são abertas, elas não são francas. Tudo fica assim, o dito pelo não dito, nada é muito esclarecido, as coisas ficam ali nas entrelinhas, certo? Isso é pisciano. Então, quando uma pessoa tem um comportamento desse, não importa o signo solar dessa pessoa, ela está tendo um comportamento pisciano. Quando uma pessoa do signo de peixes não tem esse comportamento, tudo bem. Ela está tendo comportamento de outros signos. E está totalmente normal, porque no mapa dela tem todos os outros signos, certo? Mas esse é um comportamento relacionado com o signo de peixe. As pessoas nunca gostam de ouvir os defeitos relacionados... Defeitos, né, na opinião das pessoas, para mim são só características, relacionados ao signo solar que elas assumem que é o que elas são, certo? Elas detestam. Eu não sou desse jeito. Sei lá. Não, eu tenho lua em Áries, né? Então, tipo, pelo que eu entendi, Áries tem aquele lance da impulsividade e tudo mais, essas coisas todas. E eu fico me policiando nisso, porque as minhas emoções são emoções bastante impossíveis, né? Eu faço bastante coisa que eu não gostaria de ter feito, porque, né? Minhas emoções são bem afloradas. E toda vez quando acontece uma situação dessa, em que meu ego é ferido, ou eu sinto que alguém está tentando fazer alguma coisa, automaticamente já, reage. E dessa vez foi diferente, porque dessa vez eu pensei assim, não, calma, Vitória, também não é pra tanto, vamos esperar, né, não vamos fazer nada. Eu tava ali o tempo todo tentando me policiar, sabendo que provavelmente eu agiria daquela forma, né, teria uma emoção, as minhas emoções seriam muito
E, tipo assim, tava me deixando mal, tava me deixando mal. Eu falei assim, pra mim não dá. Quando eu falei não dá, e isso, tipo assim, já aconteceu com outras pessoas também. De eu falar, tipo assim, fulano tá querendo me tirar pra maluca? Acabou. Fulano tá querendo fazer isso comigo? Acabou. Porque a partir do momento que atinge um ego feridor, eu sinto que eu tô sendo rebaixada de alguma forma, ou que a pessoa tá querendo, sei lá, me jogar pra nada, aí eu não consigo mais manter uma relação, fazer qualquer coisa. Eu não consigo mais olhar pra pessoa da forma como eu olhava antes. Parece que se desfez tudo na minha cabeça e aquela pessoa ali virou um nojo pra mim. Era essa a sensação que eu tava vendo, eu senti nojo. Eu olhei, tipo assim, ranço. Não consigo mais. Porque eu acho que eu tenho muito isso, tipo, é muito de leão também que a senhora fala, né? Tipo, muito ego, essas coisas. Eu realmente tenho problema com isso porque eu não gosto que as pessoas me tirem pra nada. Eu já me relacionei desde a minha infância, né? Eu tive primo leonino, garotos que estudavam comigo que eram leoninos, tinham 2 leoninos na minha turma, desde o primário. Quer dizer, sempre teve muita gente de Leão com quem eu convivia, assim, de uma maneira cotidiana. E depois, né, hoje em dia também, teve várias pessoas muito próximas que chegavam numa amizade, digamos assim, né, numa proximidade muito grande de mim e que eram do signo solar de Leão. E eu sei que Leão e Virgem não conversam bem assim como Leão e Peixes, né? Então, eu normalmente já penso que eu fico pensando assim, como eu vou pisar em ovos com essa pessoa para que ela não ache que eu estou pisando no ego dela. Acontece muito isso. Mas é muito difícil, é muito difícil. As pessoas leoninas têm essas características que você descreveu muito bem. E eu acho muito difícil, talvez, eu não estou dizendo que é o caso desse pisciano aí não, tá? Pode ser o caso de outras pessoas. Eu acho difícil entender exatamente quando você mexeu no ego da pessoa que está sendo muito leonina. Às vezes você está falando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo e a pessoa interpreta que tem, certo? Por exemplo, uma coisa que eu já escutei de uma pessoa leonina, de sol em leão, né? Você me trata como se eu não entendesse e não soubesse nada. Você fica me explicando as coisas de uma maneira minuciosa, como se eu fosse uma pessoa burra. Eu já entendi. E aí a pessoa ficou por um tempo sem me procurar ou sem falar comigo. Depois voltou, tudo bem. Mas houve isso. E eu não achava que eu estava fazendo isso. Eu não achava que eu estava dizendo para a pessoa a coisa de uma maneira minuciosa, de maneira que ela fosse burra, entende? Eu estava explicando, que é o que eu faço. Né? Sim, talvez eu explique demais, talvez eu seja uma pessoa que fale mais do que precisava, dê muitos exemplos, fique tentando explicar a coisa de uma maneira que já foi entendida e eu continuo explicando. Pode ser que eu seja assim, não duvido. Eu tenho Sagitário no meu mapa, em determinada posição, que podem dar uma ênfase muito grande para esse comportamento, sabe? De ficar falando e tentando explicar e tentando ensinar Sagitário. Além do que a pessoa precisa, além do que ela já entendi, dá para parar. Pode ser. Sim. E eu não tiro o fato de eu posso ter feito isso, mas assim, eu não estava achando que a pessoa era burra. E eu não estava querendo diminuir a pessoa. Nada disso. Pelo contrário, eu estava preocupada que a pessoa recebesse aquela informação. Sim. Então, assim, eu acho difícil saber quando está acontecendo essa ferida ali, sabe? E tem uma série de outros exemplos que eu poderia dar. Então, às vezes, quando chega uma pessoa leonina e essa pessoa começa a ficar muito próxima de mim, alguns leoninos já vão até saber, porque eu já fiz isso recentemente, eu falo assim, olha, o meu signo acho que não combina muito com o seu. E aí eu tenho um certo receio de que a gente acabe se desentendendo. Será que a gente pode tentar um jeito da gente não se desentender? E se você ficar chateado comigo, você falar, a gente tentar conversar sobre e não ter um problema, porque vira e mexe tem. E eu queria que não tivesse. Eu gostaria que ficasse tudo bem. Eu gosto de você. E essas pessoas todas leoninas, eu continuo gostando delas. Certo? Tem uma que cortou o contato comigo pra sempre.
sabe? Cortou. Ah, não quero mais saber. Ah, bum. Falei, caramba, eu nem sei bem o que eu fiz. Eu não consigo entender com toda clareza o que eu fiz. Mas eu sei que a pessoa sentiu isso, que ela se sentiu diminuída, ela se sentiu que eu passei por cima do ego dela. Com toda certeza, foi isso que ela sentiu. Pelas palavras escolhidas na ruptura. Mas eu não sei o quê, sabe? Nem quando. E quando eu pedi informação, por favor, pelo menos me explica onde eu errei. O que eu fiz com você? Aí foi pior, né? Você está cutucando, você vai ver só. A pessoa também não quer falar, né? Aí, tá bom, então, tudo bem. Eu mandei uma mensagem agradecendo, falei, agradeço você, fui feliz enquanto a gente foi amigo e tal. E tá tudo bem, desejo tudo de bom pra sua vida e tá legal, certo? Que é um comportamento também, talvez, bastante virginiano, esse meu comportamento, é um comportamento mais submisso, mas tá bom, tudo bem, sei lá, vi. Então, eu acho difícil entender, certo? Não é porque eu trabalho com astrologia que eu consigo entender os comportamentos das pessoas todas. Eu consigo, assim, entender na lógica. Mas na convivência, acho difícil fazer essa costura. Porque você, às vezes, está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra. E quando eu digo isso, né, esse signo tem dificuldade com esse signo, principalmente na comunicação. É muito isso. A comunicação é tudo, né? Sim. Você está falando uma coisa, se a pessoa não está entendendo, ela pode estar entendendo uma coisa muito ruim. E aí, o que você vai fazer? E o contrário. Às vezes você está com uma pessoa que te adora, ela está demonstrando isso, mas você não decodifica. E você lê o que ela está fazendo como algo que te faz mal, ou que você não gosta, ou que você não gosta daquele jeito dela. E aí você, sei lá, se algum dia talvez você possa pensar, não, aquela pessoa foi boa pra mim e tal. Nem sei se chegaria a essa conclusão, porque se é alguma coisa que você decodifica como ruim, né? Não sei. São coisas assim, acho muito difíceis. As pessoas têm que ultrapassar determinadas características que elas possuem da personalidade para conseguir tentar entender, será que essa pessoa realmente está sentindo isso? Será que essa pessoa realmente está dizendo isso que ela está dizendo para mim? Será que a intenção dela era essa? Eu acho que tem que ter muita civilidade e muita maturidade, sabe? Para você... Eu não estou dizendo nem se colocar no lugar do outro. Eu estou dizendo tentar entender Sim. o que a pessoa está dizendo, né? O que ela está demonstrando. Você realmente queria fazer isso? Olha só, eu estou entendendo isso desse jeito. É o que você quer? Você está querendo me fazer sentir assim? Mas eu acho que para você fazer esse tipo de pergunta, você tem que ser muito maduro e o outro também. Isso que eu ia falar, responder, que nem todo mundo está preparado para essa conversa.